Bom dia, geração do avivamento. Um dia abençoado, amém? Para todos vocês, para a honra e glória do nosso Deus Todo-Poderoso. Um dia sobrenatural, glória a Jesus. Estou muito feliz de estar aqui com vocês nessa live de número 203. Obrigada, pastora Nani. Já coloquei você como moderadora. Amém? Sejam todos bem-vindos, Marina, Fernanda, Hortência, Cristine, Rejane, sejam todos bem-vindos. Gente, que tempo poderoso agora de oração, né, da madrugada. Para mim foi muito especial, né, esse tempo da oração da madrugada, porque eu sei como é difícil, né, viver libertação nessa área. É uma das áreas mais difíceis, né, de viver libertação, área sexual. Nós ainda vamos continuar, tá? Nós vamos continuar amanhã, depois, nessas áreas. E você viu como as pessoas são libertas nessas áreas. Eu vou dizer para você, as áreas mais difíceis, ou seja, a área que Satanás mais tem a pessoa é a área sexual. A área que o diabo mais tem as pessoas na mão é a área sexual. Principalmente no Brasil. No Brasil existe um principado de imoralidade sexual muito grande. O Brasil é conhecido pelo carnaval, pela safadeza e por tudo isso. É verdade, gente. O Brasil lá fora é conhecido por isso. Em muitas nações. O Brasil é conhecido pelas suas mulheres bonitas, por isso e aquilo, pelo carnaval, a festa da carne. Infelizmente. Certo? Então, todo ato sexual é um pacto de sangue, tá? Ato sexual com imoralidade sexual né? Então, vocês já, né, estejam aí, não deixem, né? Coloca seus vários... Gente, deixa eu aqui recomendar a vocês. Às vezes, né, o nosso celular pode falhar. Então, você que não quer perder a oração da madrugada, porque tem gente que fala assim, nossa, eu perdi, não consegui acordar. Ou põe um outro celular do seu esposo para tocar, amém? Para ajudar vocês. Porque de verdade, essa oração ela é muito importante. Escutar depois faz efeito? Até faz, mas não é como no momento. No momento tem um exército de anjos ao nosso favor, amém? Então é muito diferente, tá? Então não deixem de verdade de viver essa libertação. Hoje ali você que é aluno da escola, aquele chat, os relatos dos sintomas, é uma aula tremenda aquilo ali. Para você modelar o que uma pessoa sente depois de uma libertação na área sexual. Você viu o pessoal comentando de pressão na genitália, coceira na genitália. Gente, isso aí não é o acaso. Isso daí é que tem coisas, porque toda libertação na área sexual, você precisa libertar o órgão sexual dessas pessoas. Perdão pelo linguajar, mas é o órgão feminino, masculino, eu ia falar aqui agora, mas órgão feminino, masculino, a parte anal, boca, mãos, tudo. Então, é preciso declarar, tá? Que essas são as portas de entrada, tem que ser limpas pelo nome de Jesus. Então, você que é aluno e está vendo eu orar pela área sexual, é exatamente ali, dentro desse viés, dentro desse jeito, certo? Expulsando todo demônio, expulsando todo vínculo, quebrando os altares. E isso que eu fiz, gente, eu acho que vai até ser mais dias talvez, mas eu quero ficar em 3 dias. Então amanhã eu já entro dentro de outras pautas, certo? Então hoje eu quebrei o mais importante, que é o início, a entrada, as maldições, os abusos. Amanhã nós vamos entrar dentro do compartimento, limpando o compartimento, tirando toda a influência dentro do compartimento sexual dessa pessoa. Amanhã vai ser forte, muito, muito forte. Amém? Sejam todos bem-vindos. Hoje nós estamos no capítulo 13, tá?
É o capítulo 13 hoje. Aí nós vamos ler o 14, o 15 de Apocalipse. Vocês estão gostando de Apocalipse? Gente, esse sono, deixa eu falar pra você, esse sono profundo no momento da libertação é porque tá tendo uma guerra muito grande, mas o ideal é você resistir o sono e ter consciência. A gente precisa estar consciente na hora da libertação, de estar escutando a libertação, para que isso toque em nós de forma mais profunda, certo? Eu amo Apocalipse, gosto muito. É um livro que tem muitos mistérios. Na verdade, a gente não sabe de tudo, né? Há estudos teológicos que apontam para isso, para aquilo, mas de fato ninguém sabe. Mas eu acredito que você agora está entendendo, né? O que você precisa gravar? As 7 igrejas, as 7 cartas, os 7 alertas às 7 igrejas. Você precisa gravar os 7 selos, as 7 trombetas, certo? Mas para mim assim, a mensagem para as igrejas é tremenda, né? A mensagem para as igrejas ali é tremenda. Tremenda, tremenda. Uma é exortação, a outra é alerta, né? Eu mandei também um resuminho para vocês, bem bonitinho, certo? Mandei para vocês um resuminho bem legal, amém? Glória a Jesus. Glória a Deus. Então você já começa a glorificar o Senhor, porque uma pessoa, deixa eu falar uma coisa para você. O fruto do Espírito, um deles consiste no domínio próprio. Uma pessoa que ela consegue dominar a área sexual dela, ela domina o resto da vida dela toda. Porque, gente, a área sexual é uma área de muito vício, é uma área que o diabo usa muito para derrubar as pessoas. Porque logo na área sexual vem a área sentimental, certo? Então, se liberta mesmo de tudo. Se entrega nessas próximas 2 noites que vão ter agora da oração da madrugada. Se entrega, tá? Se entrega. 3 horas da manhã é o horário mais difícil de guerrear, mas também é o horário de mais impacto. Por quê? 3 horas da manhã você entra com um sacrifício de sono. Toda oração na madrugada é uma oração que você já entra com sacrifício. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Gente, abra comigo em Apocalipse 13. Nós vamos estar orando agora em nome de Jesus. Deixa eu falar uma coisa pra você. Quando a gente é liberto na área sexual, automaticamente outras áreas da nossa vida são libertas. Principalmente a área financeira. É forte, né? Principalmente a área financeira. É muito forte. Amém? Então, gente, vamos aqui orar para nós começarmos. Amém? Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, eu te glorifico e te agradeço por todo o serviço angelical que o Senhor disponibilizou nessa oração da madrugada. Te agradeço por cada vida, Pai, que estava ali, Pai, recebendo essa oração. Que os teus filhos e filhas continuem, Senhor Deus, a serem libertos. Senhor, toda honra e glória nós elevamos ao Senhor, ao teu trono. Pai, eu convido aqui, Pai, a presença doce, perfeita do Espírito Santo sobre cada um de nós. E eu declaro, Pai, que bendito é o nome do Senhor. Pai, que não seja eu, mas o teu Espírito Santo, através da minha vida, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Gente, vamos lá. Abra comigo em Apocalipse, capítulo de número 13, certo? Agora você não tem mais como falar que você não entende Apocalipse, que você não sabe nada de Apocalipse.
A gente tá quase desenhando para você. A besta que saiu do mar. Então vi sair do mar. Uma besta tinha 10 chifres e 7 cabeças. Gente, eu li isso aqui ontem, não, né? Eu li ontem, amor. 13 não, né? Acho que eu só li até o 12, né? Não, hoje é o 13. Tinha 10 chifres e 7 cabeças. E uma coroa em cada cabeça. Cada cabeça estava escrito nomes de blasfêmias. A besta parecia um leopardo, mas tinha pés de urso e boca como de leão. E o dragão deu à besta seu poder. O dragão aqui pode estar sendo referido à antiga serpente, Satanás, Lúcifer. O dragão deu à besta seu poder, seu trono e grande autoridade. Vi que uma das cabeças da besta parecia mortalmente ferida, mas o ferimento mortal foi curado. O mundo inteiro se maravilhou e seguiu a besta. Adoraram o dragão por ter dado à besta tamanho poder. E também a adoraram. Quem é tão grande como a besta? Diziam. Quem é capaz de lutar contra ela? Então foi permitido à besta falar grandes blasfêmias. Isso daqui, gente, pode ser que não seja literalmente uma besta, mas uma autoridade, tá? Uma autoridade que vem aí em Apocalipse, uma autoridade, um presidente, alguém com muito poder, certo? O anticristo, ok? Deixa eu achar aqui pra você. Eu mandei o desenho pra você lá da besta. Deixa eu ver. Ok. Eu mandei pra vocês lá no grupo, ó. Tá? Cada cabeça, uma cabeça representa aqui o Egito, a segunda cabeça a Síria, a terceira a Babilônia. Aí tem Aí a sétima cabeça representa 10 reis, a quarta Medopérsia, quinta Grécia, sexta Roma e oitava um rei poderoso, tá? Quem é tão grande como a besta, diziam? Quem é capaz de lutar contra ela? Então foi permitido à besta falar grandes blasfêmias. E lhe foi dada autoridade para fazer o que quisesse durante 42 meses. Então, provavelmente, gente, aqui representa o anticristo, Satanás, o dragão, a serpente, deu autoridade ao anticristo, certo? Ela blasfemou terrivelmente contra Deus, difamando o seu nome, seu tabernáculo e seu que habitam no céu. Foi permitido à besta guerrear contra o povo santo e vencê-lo. E ela recebeu autoridade para governar sobre toda tribo, povo, língua e nação. E todos os habitantes da terra adoraram a besta. São eles os que têm os nomes escritos no livro da vida e que pertence ao Cordeiro e que foi morto antes da criação do mundo. Então vamos lá. E todos os habitantes, vamos ler de novo aqui o 8. E todos os habitantes da terra adoraram a besta. São eles os que não têm os nomes escritos no livro da vida e que pertence livro da vida que pertence ao Cordeiro, que foi morto antes da criação. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Quem estiver destinado à prisão será preso. Quem estiver destinado a morrer pela espada, morrerá pela espada. Isso significa que o povo santo deve ser perseverante e permanecer fiel à besta que saiu da terra. Amém? Então, essa primeira besta, ela saiu do quê? Do mar, tá? Agora, essa outra besta que saiu da terra. Então, vi outra besta que saiu da terra. Tinha 2 chifres, como de cordeiro, mas falava com voz de dragão. Exercia toda a autoridade da primeira besta e exigia que a terra e seus habitantes adorassem a primeira besta, cujo ferimento mortal havia sido curado.
realizava sinais espantosos. Aqui é o falso profeta, tá? Então a gente sabe que vai ter o anticristo e o falso profeta. Então a gente vê a primeira besta saindo do mar, né? A gente acredita que seja o anticristo. Essa segunda besta aqui, o falso profeta, tá? Porque olha, fazia sinais e prodígios, realizava sinais espantosos, chegava a fazer fogo descer do céu sobre a terra e à vista de todos, enganava os habitantes da terra com sinais que lhe foi permitido realizar em nome da primeira besta. Ordenou que fizesse uma grande estátua da primeira besta, que havia sido mortalmente ferida e sobrevivido. Então lhe foi permitido dar vida a essa estátua. Gente, por mais que a gente está falando de dragão, nós estamos falando de besta, eu preciso que você entenda. Eu acredito que seja, né? O anticristo vai vir como um ser humano, esse falso profeta também, tá? Para que falasse, então eu estou no verso 15 do capítulo 13. Então lhe foi permitido dar vida a essa estátua para que ela falasse, e a estátua da besta ordenou que fossem mortos todos os que recusassem adorá-la. Então aqui foi levantada uma estátua e foi permitido que ela falasse. Talvez uma tecnologia muito avançada, né? Um robô, alguma coisa. Exigiu que grandes e pequenos, ricos e pobres, escravos e livres, todos recebessem a marca na mão direita ou na testa. E ninguém poderia comprar nem vender coisa alguma sem essa marca, que era o nome da besta e o número que representa seu nome. Aqui é preciso sabedoria. Olha só o que a Bíblia está dizendo. Aqui é preciso sabedoria. Quem tem discernimento, trate de entender o significado do número da besta, pois é número de homem, seu número é 666. Certo? Então, aqui a gente vê a primeira besta saindo do mar, parece ser o anticristo. A segunda besta saindo da terra parece ser o falso profeta, certo? O cordeiro e os 144 mil. Então viu o cordeiro em pé. Você lembra lá atrás que foi pedido para que não liberasse os anjos, porque ainda eles estavam escolhendo, terminando de escolher, ou ali fazendo, né, os selos dos 144 mil. O cordeiro e os 144 mil. Então viu o cordeiro em pé no Monte Sião. Onde é o Monte Sião? Em Israel. E com ele estavam 144 mil que tinham o nome dele e o nome de seu pai escritos na testa. E ouvi um som que vinha do céu, como um som de fortes ondas do mar, como um som de poderoso trovão. Era como o som de muitos arpistas tocadas juntas. Esse grande coral cantava um cântico novo diante do trono de Deus e diante dos 4 seres viventes e dos 24 anciões. Ninguém podia aprender o cântico, a não ser os 144 mil que haviam sido comprados na terra. Eles se conservaram puros. Presta atenção aqui para você entender quem é os 144 mil. Eles se conservaram puros, sem manter relação com mulheres, e seguem o cordeiro por onde quer que ele vá. Então aqui nós estamos falando de pessoas puras que não tiveram relação sexual com mulheres. Então provavelmente pode ser 144 mil homens, certo? É uma pista, não estou afirmando. E seguem o cordeiro por onde quer que ele vá. Foram comprados entre os habitantes da terra como oferta especial a Deus e ao Cordeiro. Não mentem, são irrepreensíveis. Então aqui nós estamos falando de uma categoria de pessoas puras, santas, irrepreensíveis. Os 3 anjos. Vi outro anjo que voava no ponto mais alto do céu. Levava as boas novas eternas para anunciá-las aos habitantes da terra, a toda nação, tribo, língua e povo.
Temam a Deus, diziam em alta voz. Deem glória a Ele, pois chegou o tempo em que Ele julgará a humanidade. Adorem aquele que fez os céus e terra, mar e todas as fontes de água. Eu vou pegar aqui a imagem lá no grupo que eu mandei para vocês. Cadê? Porque vai para vocês terem noção aqui. Peraí, deixa eu achar aqui. Deixa eu ver se eu mandei para vocês. Muito interessante, tá? O que eu vou falar aqui para vocês agora. Deixa eu ver. Eu acho que eu não copiei, será? O julgamento do trono branco. Depois eu vou mandar para vocês, eu vou achar, não tá aqui nos meus arquivos, tá bom? Adorem aquele que fez os céus, a terra, a mar e todas as coisas, e todas as fontes de água. Então outro anjo o seguiu dizendo em alta voz: caiu a Babilônia, caiu a grande cidade que fez todas as nações beberem do vinho da fúria da sua imoralidade. Então aqui uma nação poderosa vai cair. Um terceiro anjo o seguiu dizendo em alta voz: aqueles que adorarem a besta e sua estátua, ou aceitarem sua marca na testa ou na mão, beberão do vinho da fúria de Deus, que foi derramado, sem mistura na taça da ira de Deus, e serão atormentados com o fogo do enxofre na presença dos santos anjos e do Cordeiro. A fumaça de seu tormento subirá para todo sempre, e não terão alívio de dia e de noite, pois adoraram a besta e sua estátua e aceitaram a marca e seu nome. Então, gente, aqui está dizendo que aquele que aceita a marca da besta vai para o inferno. A Bíblia está sendo clara e muito, muito objetiva. Isso significa que o povo santo deve ser perseverante, obedecendo aos mandamentos de Deus e permanecendo fiel a Jesus. E ouvi uma voz que vinha do céu dizendo: escreva isso, felizes os que de agora em diante morreram no Senhor. Sim, diz o Espírito. Eles são verdadeiramente felizes, pois descansaram de seu trabalho árduo, porque suas boas obras os acompanharam. Amém? A colheita da terra. Em seguida, vi uma nuvem branca e sentado na nuvem alguém semelhante ao Filho do Homem. Tinha uma coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada na mão. Então outro anjo veio do templo e gritou bem forte para aquele que estava sentado na nuvem: use a foice e comece a ceifar, pois chegou a hora da colheita, a safra da terra está madura. Então aqui vai ser as almas que serão colhidas. Assim aquele que estava sentado na nuvem passou a foice sobre a terra e toda a terra foi ceifada. Presta atenção aqui. Presta atenção aqui. Vamos voltar aqui. Assim, aquele que estava sentado na nuvem passou a foice sobre a terra e toda a terra foi ceifada. Depois disso, outro anjo saiu do templo no céu, e ele também tinha uma foice afiada. Então ainda outro anjo que tinha poder para destruir com fogo veio do altar e gritou bem forte para o anjo que segurava a foice afiada: agora use sua foice para ajuntar os cachos de uva da videira da terra, pois estão maduras. O anjo passou a foice sobre a terra e encheu de uvas, o grande tanque de prensar da fúria de Deus. As uvas foram pisadas no tanque, fora da cidade, e dele correu sangue como um rio de quase 300 quilômetros de comprimento, com uma altura que chegava aos freios de um cavalo. Amém? Então aqui
tá dizendo que vai ter uma grande ceifa na terra, certo? E aí vai ter uma separação aqui, certo? Porque aqui tem aquele que vai ceifar, a colheita tá madura, e tem aquele aqui, esse anjo que vai vir aqui para separar, tá? Agora vamos aqui no verso 15 de Apocalipse, o cântico de Moisés e do Cordeiro. Vi no céu outro sinal grande e maravilhoso. 7 anjos seguravam as últimas 7 pragas, que completariam a fúria de Deus. Vi diante de mim algo semelhante a um mar de vidro misturado com fogo. Nele estavam em pé todos os que haviam vencido a besta. Sua estátua é o número que representa seu nome. Todos seguravam harpas que Deus lhes tinha dado e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Grande e maravilhosas são as tuas obras. Ó Senhor Deus, o Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Senhor, ó Rei das nações, quem não te temerá, Senhor? Quem não glorificará o teu nome? Pois só tu és santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus feitos de justiça foram revelados. As 7 taças com as 7 pragas. Então aqui, gente, tá tendo o quê? As pessoas que estiveram durante o período da marca da besta, que resistiram, que não se venderam, aqui, presta atenção, aqui eles estão, né, jubilando, glorificando, né, essas pessoas aqui que não se venderam durante a época da besta, não se venderam, não colocaram a marca da besta, né? Elas aqui estão sendo honradas, estão sendo mencionadas aqui no verso do Apocalipse, aqui no capítulo 15 de Apocalipse. Agora nós vamos entrar nas 7 taças com as 7 pragas. Então olhei e vi o que se abriu, o templo no céu, o tabernáculo da aliança. Os 7 anjos que seguravam as 7 pragas saíram do templo e vestiam linho branco, sem mancha alguma, com uma faixa de ouro sobre o peito. Um dos 4 seres vivos entrou a cada um dos 4 seres vivos entregou a cada um dos 7 anjos uma taça de ouro cheia da fúria de Deus, que vive para todo sempre. O templo se encheu de fumaça e da glória do poder de Deus, e ninguém podia entrar no templo enquanto os anjos não tivessem terminado de derramar as 7 pragas, certo? Deixa eu ver, dá tempo ainda da gente ler o 16. Vamos ler o 16. Então aqui, os anjos vão agora ministrar as 7 taças com a fúria, né, com as 7 pragas da ira de Deus. O templo aqui vai se encher de fumaça e ninguém pode entrar até ter terminado de derramar as 7 pragas. Então ouvi uma poderosa voz que vinha do templo dizendo aos 7 anjos: vão derramar sobre a terra as 7 taças da fúria de Deus. O primeiro anjo saiu do templo e derramou sua taça sobre a terra. E se abriram feridas horríveis e malignas naqueles que tinham a marca da besta e adoravam sua estátua. O segundo anjo derramou sua taça sobre o mar. Então a primeira taça são as feridas horríveis. O segundo anjo derramou sua taça sobre o mar e se transformou em sangue como um cadáver. Morreram todas as criaturas do mar. Agora, gente, antes tinha morrido uma parte das criaturas do mar. Agora está morrendo todas as criaturas do mar. O terceiro anjo, tá? Então, primeira praga, feridas. Segunda praga, a água, né, se transforma aqui em sangue, né? Vem o que? Derramou a taça, transformou a água em sangue e matou todas as criaturas. Terceira praga, derramou sua taça nos rios e fontes que se transformaram em sangue, e ouviu o anjo que tinha autoridade sobre a água dizer: tu és justo, santo és
e que era, pois enviaste esses julgamentos, porque eles derramaram sangue de teu povo santo e de teus profetas. Tu lhe deste sangue para beber e em sua justiça retribuição. Eu ouvi uma voz que vinha do altar dizer: sim, Senhor Deus, o Todo-Poderoso, teus julgamentos são verdadeiros e justos, tá? Então aqui, as águas dos rios, das fontes, também vão se transformar em sangue. Terceira praga. Quarta praga. O quarto anjo derramou sua taça sobre o sol, que com seu fogo fez queimar as pessoas. Todas foram queimadas pelo intenso calor e blasfemaram contra o nome de Deus, que tinham controle sobre essas pragas. E não se arrependeram e nem deram glória a Deus, tá? Então aqui a quarta praga é o sol que vai queimar essas pessoas. O quinto anjo derramou sua taça sobre o trono da besta e seu reino foi lançado na escuridão. Angustiados, seus súditos, ou seja, rangiam os dentes e por causa de suas dores e feridas blasfemavam contra Deus no céu e não se arrependeram de seus atos perversos. O sexto anjo, a sexta praga, o sexto anjo derramou sua taça sobre o grande rio Eufrates e ele secou, abrindo caminho para os reis que vêm do Oriente. Então vi saltarem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos impuros, semelhante a sapos. São espíritos demoníacos que realizaram sinais e vão aos governantes da terra a fim de reuni-los para a batalha contra o Senhor no grande dia de Deus, o Todo-Poderoso. Eu virei inesperadamente como ladrão. Feliz aquele que me espera, alerta e mantém puras suas vestes, para que não precise andar envergonhado. O dia que o Senhor vai vir, ninguém sabe. Então, olha o que a Bíblia está dizendo. Alinha sua vida, se coloca de pé. Amém? Os espíritos reuniram todos os governantes e seus exércitos num lugar em hebraico que chama Armagedon. O sétimo anjo derramou sua taça no ar e do trono do templo vejo um forte grito: está terminado. Então houve relâmpagos, estrondos, trovões e um forte terremoto, o mais violento desde a criação da humanidade. A grande cidade, Babilônia, se dividiu em 3 partes, e as cidades de muitas nações tombaram. Deus se lembrou de todos os pecados da Babilônia e fez beber do cálice cheio do vinho de sua fúria e ira. Então, a 7ª praga, Deus vai trazer aqui, certo? Um grande terremoto, o mais violento de todos. O terremoto que vai aplacar tudo, vai destruir o mundo todo, certo? Então, agora vamos aqui no verso 20. Todas as ilhas desapareceram e todos os montes foram arrasados. Houve uma grande tempestade de granizo, com pedras que pesavam 35 quilos. Então, nós estamos falando aqui de um reset. Nós estamos falando aqui de uma aniquilação. Nós estamos falando aqui de um extermínio desse mundo aqui, tá? A Bíblia vai dizer que é um terremoto que nunca houve, tá? É um terremoto que nunca aconteceu. E vai chover granizo, as ilhas vão sumir, caindo do céu sobre as pessoas. E elas blasfemavam contra Deus por causa da terrível praga de granizo. Então nós estamos falando aqui, tá? Presta atenção. Nós estamos falando aqui de um reset, de um extermínio, certo?
Vamos ler o 17, que ainda dá tempo, certo? A grande prostituta. Um dos 7 anjos que derramaram as 7 taças se aproximou e disse: venha comigo, eu lhe mostrarei o julgamento da grande prostituta que governa sobre muitas águas. Os reis da terra cometeram adultério com ela. Os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua imoralidade. Quem que vocês acham que é essa grande prostituta aqui? Coloca agora aqui no chat para mim. Quem que vocês acham que é essa grande prostituta? Amém? Então o anjo me levou no espírito para o deserto, onde vi uma mulher montada numa besta vermelha, coberta de blasfêmias, e com 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura e vermelho e enfeitada com joias de ouro, pedras preciosas e pérolas. Tinha na mão um cálice de ouro cheio de abominações e das impurezas da sua imoralidade. Em sua testa estava escrito um nome misterioso: Babilônia, a grande, a mãe das prostitutas e das abominações da terra. Vi que ela estava embriagada com o sangue do povo santo, o sangue das testemunhas de Jesus. Presta atenção. Aqui no verso está tendo uma pista, está dando uma pista. É alguém que perseguiu o povo de Deus, mandou matar o povo de Deus, certo? Vi que ela estava embriagada com o sangue do povo santo, o sangue das testemunhas de Jesus. Tomado de espanto, olhei fixamente para ela, certo? Por que você está tão espantado? O anjo perguntou. Eu lhe expliquei o mistério dessa mulher, a besta com as 7 cabeças e os 10 chifres, na qual ela está montada. A besta que você viu esteve viva, mas agora não está mais. E, no entanto, em breve subirá do abismo e irá para a destruição. Os habitantes da terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a criação do mundo, ficarão admirados com o reaparecimento da besta que havia morrido. Olha só, presta atenção. Os habitantes da terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a criação do mundo, ficaram admirados com o reaparecimento da besta que havia morrido. Aqui é preciso pensar com sabedoria. Então, aqui quando João vai falar, presta atenção, olha com sabedoria, tá? Porque a gente precisa ter o discernimento espiritual para conseguir interpretar essa parte aqui. Aqui é preciso pensar com sabedoria. As 7 cabeças da besta representam os 7 montes onde a mulher governa, tá? E também representam 7 reis. Deixa eu ver aqui, peraí, que eu mandei para vocês. Ok, tá. Então, vamos lá. Aqui tá a besta. Então, aqui dentro desse esboço aqui, as 7 cabeças, né? Fala do Egito, da Síria, da Babilônia. Uma cabeça representa os 10 reis. Uma cabeça Medo-Pérsia, Grécia e Roma, certo? Se você for olhar no contexto histórico, são nações que estiveram sempre contra o nosso Messias, certo? Roma crucificou Jesus, certo? Então aí são nações que até hoje em dia tem muita perseguição dos cristãos, certo? E são nações que em pontos lá atrás elas governavam, elas eram nações que estiveram sobre o governo. Roma já governou o mundo,
certo? Agora vamos lá. Aqui é preciso, vamos aqui, ó, de novo no 9. Aqui é preciso pensar com sabedoria. As 7 cabeças da besta representam 7 montes, onde, ou seja, os 7 lugares onde a mulher governa. E também representam 7 reis, certo? 5 deles já caíram. O 6º está governando o 7 e o 7º ainda não veio, mas seu reinado será breve. A besta que esteve viva, mas agora não está mais, é o 8º rei. E como os outros 7, também caminha para a destruição. Os 10 chifres da besta são 10 reis que ainda não subiram ao poder. Serão nomeados para seus reinos por um breve período, para reinarem com a besta. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu não acredito que Apocalipse é o meu achismo, tá? Não é um fato. Eu não acredito que o Apocalipse, João está descrevendo ele na ordem cronológica dos acontecimentos, tá? Porque quando a gente vê o reset que acontece no final do capítulo 16, a gente fala, mas ainda tem gente, ainda tem governo. Então eu acredito que João ele vai relatando conforme ele está vendo, conforme Deus está mostrando para ele, certo? Porque eu falo para você, Apocalipse é um quebra-cabeça. E talvez muitos sinais já aconteceram e às vezes tem gente esperando aquela ordem cronológica, ok? Vamos lá, os 10 chifres da besta são 10 reis que ainda não subiram ao poder. Serão nomeados para os seus reinos por um breve período, para reinarem com a besta, e concordarão em entregar ela e seu poder à sua autoridade. Juntos guerrearão contra o cordeiro, mas o cordeiro os derrotará. Pois o Senhor dos exércitos, o Rei dos reis, e com ele estarão os seus chamados escolhidos fiéis. Em seguida, o anjo me disse: as águas que você viu, onde a prostituta governa, representam multidões de todas as nações e línguas. A besta, os 10 chifres que você viu, odiarão a prostituta. Eles a deixarão nua e comerão sua carne e destruirão o restante com fogo. Porque Deus colocou no coração deles um plano que executará sua vontade. Eles concordarão em entregar a autoridade à besta, cumprindo assim as palavras de Deus. E a mulher que você viu representa a grande cidade que governa sobre os reis da terra. Então essa mulher aqui, a Apocalipse está dizendo que é uma cidade que governa o resto da terra, tá? Agora vamos aqui na queda da Babilônia. Dá tempo ainda. A queda da Babilônia. A gente vai ler só mais essa queda da Babilônia e a gente termina, tá? Aí amanhã a gente termina Apocalipse, certo? Depois disso, vi outro anjo descer do céu com grande autoridade e a terra se iluminou com seu esplendor. Ele deu um forte grito, caiu a Babilônia, a grande cidade caiu, tornou-se habitação de demônios, esconderijo de todo espírito impuro, covil de toda ave impura e de todo animal impuro e detestável. Porque todas as nações caíram por causa do vinho da fúria de sua imoralidade. Os reis da terra cometeram adultério com ela, por ela tanto desejar luxo extravagante, e os comércios da terra enriqueceram. Então ouvi uma voz do céu que disse: saiam dela, meu povo, não participe de seus pecados, ou serão castigados com ela, pois os pecados dela se amontoaram até o céu. E Deus se lembrou de seus atos perversos. Faça com que ela o que ela tem feito. Faça com ela o que ela tem feito. Dê-lhe o dobro do castigo por seus atos. Ela preparou cálice de terror para os outros. Por isso, preparem-lhe uma porção dobrada.
glorificou a si mesmo e viveu em luxo. Agora retribuam com igual quantidade de tormento e tristeza. Ela se vangloriou em seu coração. Sou rainha em meu trono. Não sou uma viúva desamparada e não tenho motivo para me lamentar. Por isso essas pragas a alcançarão num só dia: morte, pranto e fome. Certo? Presta atenção. Isso daqui, gente, pode ser também, né? Igual vocês estão falando que pode ser a igreja, né? Corrompida. Pode ser. O fogo consumirá por completo, pois o Senhor Deus que a julga é poderoso. Os reis da terra que cometeram adultério com ela e desfrutaram seu luxo lamentarão por ela quando virem subir fumaça de seus restos carbonizados e ficarão de longe aterrorizados com seu tormento e clamarão: que terrível, ó Babilônia, a grande cidade! Num só instante o julgamento caiu sobre você. Os comerciantes da terra chorarão e lamentarão por ela, pois não restou ninguém para comprar suas mercadorias. Ela comprava grandes quantidades de ouro, prata, joias, pérolas, linho fino, púrpura, seda, tecido vermelho, produtos feitos de perfumada madeira de cedro, de marfim e de madeira preciosa, bronze, ferro e mármore. Também comprava especiarias, incenso, mirra, bálsamo, vinho, azeite, oliva, farinha fina, trigo, gado, ovelha, cavalos, carroças, escravos e vidas humanas. Acabaram as coisas extravagantes de que você tanto gostava, dizem eles. Todo o seu luxo e esplendor foram para sempre e nunca mais serão seus. Os comerciantes que enriqueceram vendendo-lhes coisas ficarão de longe aterrorizados com seu tormento, chorarão e lamentarão. Que terrível para essa grande cidade. Ela se vestia da mais fina púrpura de linho vermelho e adornava com ouro e pedras preciosas adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas. Num só instante, toda a sua riqueza se foi. E todos os capitães dos navios mercantes e também seus passageiros, marinheiros e tripulantes ficarão de longe. Quando virem subir a fumaça, gritarão e dirão: onde há outra cidade tão grande como essa? Chorarão, jogarão pó sobre a cabeça e clamarão: que terrível para essa grande cidade. Os donos dos navios se enriqueceram, transportando pelos mares sua imensa riqueza. Num só instante, tudo se foi. Alegrem-se com o destino dela, ó céus, o povo santo, apóstolos e profetas, porque finalmente Deus julgou por causa de vocês. Então, um anjo poderoso levantou uma pedra enorme, do tamanho de uma grande pedra de moinho, e lançou no mar e gritou: assim, Babilônia, a grande cidade será derrubada com violência e nunca mais será encontrada. Nunca mais se ouvirá em seu meio o som de harpas, cantores, flautas e trombetas. Nunca mais se achará em seu meio qualquer artífice em algum ofício. Nunca mais se ouvirá em seu meio o som de moinho. Nunca mais brilhará em seu meio a luz da lâmpada. Nunca mais se ouvirão em seu meio as vozes alegres de noivas e noivos, pois seus comerciantes eram os poderosos do mundo, e suas feitiçarias enganavam as nações. Em suas ruas corria sangue de profetas e do povo santo, e o sangue dos que no mundo inteiro foram mortos. Então nós estamos falando aqui, amém? De algo que matou os santos, que perseguiu os profetas.
certo? Então vai ficar, ó, vai ficar agora para casa não. Amanhã nós vamos ler o 19, o 20, o 21, o 22. Então vocês entenderam que eu não acredito que João está falando na ordem cronológica. Porque a gente vai ver um reset total aqui e daqui a pouco nós estamos vendo aqui falar de uma destruição de uma cidade, né? Certo? Então, assim, gente, existem muitas especulações que se fala que pode ser isso, pode ser aquilo, aquilo outro. Saber, a gente não vai saber enquanto as coisas não acontecerem, tá? Mas a gente pode ter as nossas suspeitas proféticas de como isso vai se consolidar ou de como isso vai acontecer, ok? Certo? Bom, então amanhã nós vamos terminar Apocalipse, tá? Agora, olha o que a Bruna tá falando, era muita informação para João. João, ele tá vendo um mundo que ele não conhecia. Um mundo tecnológico, talvez. Um mundo que ele não sabia, talvez, expressar. Então, aqui, João tá usando as palavras da cultura dele, do tempo dele, para anunciar algo futurista. Algo que está muito longe da realidade de João. Nós estamos falando de 2000, quase praticamente 2000 anos atrás. Nós estamos 2024 anos depois de Cristo. Então, olha só. Quem sabe que ano judaico nós estamos? Deixa eu ver qual que é o ano judaico. Só para você ter noção, tá? A gente está no ano 5000. Para você ter noção. Por que nós aqui contamos? Ó, a gente está no ano 5784. Os judeus, eles contam 5784, certo? Isso é o que os judeus contam. Nós contamos 2024 anos depois de Cristo, certo? Mas o calendário, gente, verdadeiro, tá? O calendário verdadeiro, o certo é esse aqui, ó, 5784 anos, certo? Mas aí a gente vai estudar lá, a gente vai ver que pelos cientistas, a Terra tem milhões e milhões de anos, certo? Então, há algo a se questionar, né? A gente acha assim, mas será que... Eu acredito na Bíblia, certo? Mas aí, né, o tempo de Deus, eu até falo isso numa masterclass, que eu vou colocar aqui. Deixa eu ver. Quantos anos tem a Terra? Como que eles medem isso? Segundo os carbonos, né? Ó, segundo os cientistas, a nossa Terra tem 4,5 bilhões de anos. Então, nós estamos contando um calendário aí, 5.784 anos. Então, a gente vê que houve muitas coisas antes. A gente tem aí, né, os fósseis de dinossauro, certo? Então, tem muitos mistérios que nós só vamos ficar sabendo na glória, certo? Tem muitos mistérios que nós só vamos ficar sabendo na glória, tá? Ó, eu vou falar, ontem eu e o Júnior, nós estávamos aqui num debate. Alguém perguntou assim, mas a Bíblia foi corrompida, a Bíblia foi escrita por homens. Tudo bem, você pode achar o que você quiser. E aí entrou naquele debate ali, eu fiquei até quieta, escutando aquilo ali e tal, e começou aquele debate assim, mas eu não acredito porque a Bíblia é isso, tá. Mas vamos pro resumo da obra. E o resumo da obra é, essa mensagem que está na Bíblia, ela transforma vidas? Porque se ela transformar a sua vida, ela é pura, verdadeira e genuína. Agora, eu quero dizer algo aqui para você. Esse livro aqui, ele não foi feito para ser entendido, ele foi feito para ser revelado. A Bíblia, você só vai conseguir ler ela no Espírito se o Espírito Santo estiver com você. A Bíblia não foi feita para ser compreendida, ela foi feita para ser revelada. Deus quer se revelar através da Bíblia. Então, gente, a pessoa pode falar, mas a Bíblia foi escrita por homem. Tudo bem, fala o que você quiser.
Aí eu pergunto, aquilo que você acredita transformou sua vida? Porque aquilo que eu acredito transformou minha vida. Eu vivo na plenitude, eu vivo feliz. Não tô falando que eu não tenho luta. Luta todo mundo tem. Mas eu durmo tranquila, em paz, eu acordo em paz. Esse evangelho me tirou. Agora, aí eu volto à pergunta. O que você vive, aquilo que você segue, transformou sua vida? Porque o meu embasamento, queridos, é Bíblia. A rocha, né, é Bíblia. Eu não acredito, né, em doutrina de homens. Eu acredito naquilo que a Bíblia diz que eu sou e fala que eu posso ser, certo? E a Bíblia foi escrita por homens, sim, inspiradas pelo Espírito Santo? Sim. A Bíblia pode ter erros? Pode. Mas deixa eu falar algo para você. Ela transforma vidas. É o Espírito Santo que traz toda a revelação. Então tem pessoas que vão ler a Bíblia e não vão entender. E de repente pessoas que vão aceitar Jesus de verdade, vai vir ler a Bíblia e a Bíblia vai ser revelada, desmiuçada, certo? Então, gente, não tem como, tá? Você querer viver algo sobrenatural sem esse conhecimento que tem a Bíblia, a palavra de Deus, certo? O que acontece no nosso meio hoje, muita gente avivada, cheia de unção, cheia disso e aquilo, mas sem palavra. O avivamento que eu quero trazer sobre o Brasil e sobre outras nações é um avivamento que está respaldado na palavra. Um avivamento que carrega, antes de manifestar sinais, carrega o quê? Palavra. Tem conhecimento bíblico. Porque antigamente a gente ia ver 2 tipos de avivamento. Não, na verdade, a gente ia ver pessoas cheias de Bíblia, mas sem sinais, sem maravilhas. E pessoas cheias de avivamento, mas sem Bíblia, sem conhecimento. E aí o perigo de um avivamento sem Bíblia é se tornar heresia. Presta atenção. O perigo de um avivamento sem Bíblia é se tornar heresia. Por isso que você precisa ler a Bíblia e jejuar e ter comunhão com o Senhor para que isso seja revelado para você, certo? Então não adianta nada, gente, você curar, libertar pessoas através do nome de Jesus e não ter palavra, e não saber se defender e ir na Bíblia. Então, gente, a gente precisa ter uma vida respaldada na oração, respaldada no jejum, respaldada na Bíblia. Mas olha, antes de tudo, a Bíblia, ela vai revelar a pessoa de Deus, a pessoa do Espírito Santo e a pessoa de Jesus. Então, não adianta você quer ser avivalista, tem que ter Bíblia. Quer ser libertador, tem que ter Bíblia. Então, esse ano nós estamos trazendo essa cultura de ler a Bíblia 2 vezes por ano. Quem aqui nunca tinha lido a Bíblia desse tanto? Gente, isso não é disruptível? Isso não muda. Olha, eu vou dizer algo para você e você vai se escandalizar. Tem pastores que nunca leram a Bíblia inteira. Leram partes. Tem, é verdade. Tem membros de igreja de 20, 30 anos que nunca leram os 4 evangelhos de uma vez. Porque o líder, o pastor nunca pediu, nunca ensinou. E tem pessoas que estão se alimentando, às vezes, só daquele culto, aquela palavrinha, aquela coisinha. Você que tem fome, sede de Deus, devora esse livro. Leia outros livros onde Deus se revela também, tá? Olha, nós vamos lançar a escola de avivamento. E eu vou falar a diferença do libertador e do avivalista. Assim que nós terminarmos a escola de libertadores, eu vou lançar a escola de avivamento, tá? Vai ser poderosa. Qual que é a diferença? O libertador, ele limpa. Deixa eu contar aqui para você aqui numa forma simbólica. Imagina que tem uma casa que precisa de faxina. Sabe aquela casa dos acumuladores? Você sabe o que o libertador faz? O libertador entra dentro dessa casa, tira todo o entulho para fora, dá aquela faxina, passa água sanitária, limpa, tira tudo, tira toda a sujeira, toda a craca, todo o lodo, tudo que tá sujo nos ralos. O libertador, ele entra limpando tudo, tirando tudo que não presta fora. O avivalista,
ele entra depois nessa mesma casa que agora tá limpa, arrumadinha, ele vem agora adornando. Ele vem colocando móveis novos, ele vem agora pintando as paredes, ele vem agora colocando um perfume dentro dessa casa, tá? Então, o avivalista, ele vem trazer a unção do Senhor, ele vem trazer o mover do Senhor, ativação de dons, ensinar sobre o profético, ensinar sobre todos os dons de socorro, ou seja, dons de ministeriais, dons espirituais. Então, o avivalista é aquele que vem ensinar como manusear os dons, como viver como manifestar autoridade, né? Então, o avivamento, o avivalista, ele aviva lugares, ele aviva pessoas, ele adorna os lugares, certo? É mais ou menos isso, eu tô trazendo aí numa figura simbólica. É como se fosse o design. Então, o libertador foi lá e limpou a casa, tirou a craca. Aí, por que eu tenho uma metodologia? Quando eu vou fazer uma conferência, o primeiro dia eu faço libertação, o segundo dia eu ministro avivamento. Porque o impacto é muito maior. Numa pessoa que acabou de ser liberta, viveu o avivamento. E tem gente que às vezes, por não ser liberta, não consegue receber o avivamento do Senhor. Porque ainda tem áreas da vida dela que estão ali, certo? Então a diferença do libertador, tá? É essa. O libertador, ele limpa, ele tira a sujeira, ele quebra as muralhas. E aí o avivalista, ele chega avivando, ele chega... Olha só, o que é unção... Olha o que a unção de avivalista faz. Você quer saber o que a unção do avivalista faz? Faz neguinho acordar de madrugada para orar. Faz neguinho vir pra live todo dia aprender. Você só consegue vir porque eu avivei você através da unção de avivamento que o Senhor Jesus colocou sobre mim. Querido, se eu não tivesse uma unção de avivamento sobre a minha vida, essa aqui não é a unção da libertação, não. Pra você vir pra uma live 4h21 da manhã, você não tá vindo porque eu sou bonitinha, não. Porque eu sou legal, não. Porque eu sou chata, sou brava, tá? Tem hora que eu sou insuportável. Mas eu carrego algo comigo que chama avivamento e essa unção que faz você desejar estar todos os dias aqui comigo. Não por mim, mas por aquilo que eu carrego. Então, é esse tipo de coisa que faz as multidões de pessoas seguir. Então, quem estava ali na conferência, aquele tanto de gente não saiu lá da sua nação, do seu estado para me ver, não. Foi lá em busca daquilo que nós carregamos, daquilo que nós geramos, certo? Então, eu preciso dizer para você, sabe essa unção que atrai multidões de pessoas? Essa unção que atrai multidões de pessoas, ela não é da libertação, ela é do avivamento. A unção de multidões é a unção do avivamento. E o que é avivamento? Você desperta em alguém uma área da vida dela que estava dormindo no âmbito espiritual. Então, por exemplo, você começou a ver as minhas lives, você começou a ter desejo de jejuar, desejo de ler a Bíblia, desejo de buscar Jesus. Por quê? Porque eu falei? Porque eu carrego essa unção comigo. Eu posso ter falado, mas é a unção do avivamento que faz com que você deseje buscar esse Deus, deseje experimentar esse Deus. O avivamento, ele acorda pessoas que estão dormindo. O avivamento tira você da zona de conforto. Então, a unção do avivamento, ela é essa. E nós vamos abrir a escola de avivamento. Eu até vou... Ainda é muito cedo, senão a gente não aguenta. 21. Setembro eu vou abrir a lista de espera para todos aqueles que querem viver essa escola de avivamento, tá? Que vai ser muito, 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 muito poderosa, certo? Pastor, a gente já fica esperando as suas cajadadas. Elas nos caminham para o caminho verdadeiro do Evangelho. Amém. Que bom que vocês gostam. Amém? Que bom, porque tem gente que não gosta. Tem gente que não gosta, certo? É como eu falo para vocês, eu poderia pegar o horário das 8. Se eu vim para 8 horas, 7 horas da noite, é 3.000 pessoas numa live. Isso não é o meu interesse. Não é público, não é gente. Não, gente, eu sei o tamanho da relevância e o tamanho da influência que eu tenho hoje. Vocês não precisam me falar isso, eu sei. Mas o meu interesse maior, e é exatamente por isso que eu venho a esse horário, porque eu sei que para romper nesse horário, você já enfrentou muitas guerras na sua vida e você de fato está interessado no tutano daquilo que a palavra de Deus tem, certo?
Então, eu estou interessada aqui em trazer pessoas para um lugar onde não tem mais colostro espiritual, não tem mais leitinho e nem papinha. Então, é exatamente por isso, tá? Que nesse horário, vocês vão aqui, tá o quê? Crescendo. E eu sei igual, vocês, olha só o termômetro que vocês estão crescidos espiritualmente. Você não consegue mais escutar qualquer palavra de pregação. Esse negócio de vitória, de sair do deserto, e você não dá conta mais disso daí. Porque a maior vitória para você foi ter saído do pecado e hoje estar na presença de Cristo. Não tem maior vitória que essa. Você não dá conta mais de pregação almática, de pregação que massageia seu ego. Agora, o que você está atrás? De saber os mistérios de Deus, de unção, de viver o sobrenatural, de viver, você quer o quê? Você quer Deus, você tem fome de Deus. Então, por que você começa a buscar pessoas que carregam um nível maior de unção? Porque essas pessoas que carregam um nível maior de unção, ela não traz só o arroz com feijão, ela traz o quê? Ela traz um menu degustação muito alto, porque ela tem conhecimento nessa área, naquela área, ela consegue manifestar a revelação de Deus. Isso, gente, também se aplica nos louvores. Antes você escutava lá o sabor de mel, né? Não tô falando nada contra, mas, por exemplo, era só louvor almático. Agora você só quer fritar na unção. Gente, aí chega um estágio que você não quer nem escutar mais louvor, você quer escutar só um fundo e você quer ficar ali no seu frita na unção, você viver na unção com o Senhor, falando em línguas e vivendo os mistérios de Deus. Exatamente isso. Isso é um termômetro que você não dá conta mais. Você saiu do raso. E, gente, quem saiu do raso, passou pelas águas do joelho, água nos lombos e já chegou aqui no ombro. Quem passou da água dos lombos não dá conta de retroceder mais. Porque parece que você, quando você sai do sobrenatural, parece que esse mundo aqui, o físico, vai te matar. Agora eu vou trazer algo aqui pra você e você vai compactuar comigo, ou seja, concordar comigo. Gente, não parece que nós que vivemos esse jejum, essas orações, a gente vive numa outra atmosfera? É como se a gente vivesse dentro do sobrenatural e conseguisse olhar as pessoas vivendo dentro do natural. E parece que a gente está vivendo em dois mundos todos os dias. É exatamente isso que eu vejo. Eu não vejo que eu vivo no mesmo mundo das pessoas. É como se eu estivesse numa outra dimensão. Eu não sentisse o que as pessoas sentem. Eu não conseguisse dimensionar o que as pessoas estão vivendo, porque eu estou na dimensão do sobrenatural. Então parece que eu estou condensada. Exatamente, você se sente um extraterrestre. Enquanto tem um monte de gente abalada por qualquer coisa, você está lá pleno. Você está lá, você está lá orando em línguas. Você está lá e fala, nossa, tem um anjo aqui do meu lado. Você está lá, Deus está dando revelação para você. Você vive no mundo. É como se você vivesse no Monte Santo de Deus todos os dias. Só que daí, de vez em quando, Deus te traz para a terra. Deus te faz experimentar a dimensão natural. E quando você vem para a dimensão natural e começa a sentir o que as pessoas sentem, parece que você vai morrer. Quem aqui já passou por essa experiência? Agora, quando a gente chegou no Pentecoste, Deus me deu a experiência de eu voltar a ser normal de novo. Por uns minutos, eu comecei a sentir dor. A dor das batalhas espirituais. Eu comecei a sentir dor. E o Senhor falou assim, isso é você sem a minha unção. Então muitas coisas você não sente, você não experimenta, porque a minha unção está sobre você. Então quanto mais unção, mais força, mais no sobrenatural você vai estar. Quando Deus traz a gente para a terra, o que é a terra? A gente vem pro Cronos de verdade. A gente não tá no Cronos. Eu preciso dizer isso para você. O seu corpo tá no Cronos, mas a nossa mente espiritual, o nosso espírito não tá no Cronos. Nós vivemos no Kairos de Deus. Nós vivemos numa dimensão sobrenatural. Nós vivemos num âmbito que não é físico. E você dimensiona isso porque quando você deixa o jejum alguns dias, parece que você tá esquisito. Por quê? Quando você deixa o jejum, parece que você volta. Você começa a experimentar mais o mundo físico aqui. E aí isso dá uma sensação ruim na gente.
Aí você fala, não, preciso voltar para o jejum, porque eu preciso voltar para essa realidade sobrenatural mais densa, mais profunda. Olha só, a Maria falou, só eu que sentia isso. Não, Maria, todo mundo é assim, certo? Então, gente, isso aí é uma realidade muito forte. Então, de tempos em tempos, Deus faz a gente sentir o natural. E quando nós voltamos para o natural, e de verdade, gente, quando a gente entra, tá? Quando a gente entra dentro dessa dimensão sobrenatural de Deus, a gente não dá conta mais de ser quem a gente era. Tudo que você olha com olhos espirituais. Gente, parece estranho. Eu ando desse jeito na rua. Deus, me dá alguém para me fazer uma libertação. Deus, se o Senhor quiser me usar aqui agora, me usa. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Gente, eu ando assim o tempo todo. Como um radar, uma antena. Deus, me usa aqui, Senhor, Deus. Eu vou orando em línguas. E você começa ali a falar com Deus. Você está todo o tempo conectado com Deus. Eu todo dia peço, Deus, me dá alguém endemoniado hoje para me fazer uma libertação. E o dia que eu tô triste, às vezes eu tô meio abatida, eu falo, Deus, queria tanto, Senhor, Deus, se o Senhor me desse aqui alguém para me fazer uma libertação. Qual que eu faço a libertação, eu fico feliz, hein? Meu Deus, eu ganho dia. Então, eu quero que você seja um terrorista nesse nível, amém? Então, a gente anda assim, falando em línguas na cabeça, orando, pedindo para Deus. Deus, me dá isso, Deus, me ajuda aqui, Deus, me dá uma alma para mim ganhar hoje, certo? E você anda assim. A sua mente está todo o tempo assim. Em Deus. Em Deus. A nossa mente está todo o tempo em Deus. Em Deus, em Deus, em Deus, em Deus. E essa é a oração sem cessar. E o que é a oração sem cessar? Quando o seu espírito está todo o tempo orando em português, orando em línguas dentro de nós, certo? Então, gente, o Senhor está levantando na terra pessoas assim, terroristas, pessoas que estão apaixonadas, pessoas que não seguem denominação, não. Pode estar numa denominação, mas não cultua a denominação. Pessoas que são altares vivos do Senhor. E o que é ser um altar vivo? É viver isso todo dia, essa comunhão assim. Gente, você está todo o tempo orando. Você está todo o tempo orando em línguas. Você está todo o tempo um radar. Você está todo o tempo olhando para as coisas, olhando o que está atuando ali naquela vida. Alguém senta do seu lado, começa já aquele radar. Essa pessoa está cheia de ferida na alma. Essa pessoa precisa ser ministrada. Essa pessoa tem ferida aqui e ali. Então você está todo o tempo, Deus falando as coisas para você. Você já fica meio maluco de tanto que Deus fala. Amém? E, gente, é sobrenatural viver nesse lugar. Viver nessa dimensão de glória. Amém? Certo? Então, o povo pode chamar você de fanático, de doido, deixa chamar. A hora que o trem apertar lá, eles vão chamar você para orar. Porque dentro do raio da vida deles, você é a pessoa que tem referência, que mais busca o Senhor. Pode deixar chamar de fanático. A hora que acontecer uma manifestação de demônio, os outros não vão conseguir tirar, eles vão chamar você, que vai lembrar que você é doido, que você jejua, que você paga preço, que você ora, certo? Então eu preciso que você entenda isso, ok? É sobrenatural, ok? Vou ler um versículo aqui para você, para confortar o seu coração, certo? E esse versículo aqui, ele me consola. Todos os dias, quando vem esses incircuncisos aí, né, perseguir a gente. Deixa eu achar aqui. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, diz assim: ora, o homem natural, ou seja, aquele que está na terra, aquele que está lá no louvor almático, aquele que está lá só pensando em dinheiro, só pensando em carro, pensando em fornicação, é esse, ó, o homem natural. Não compreende as coisas do Espírito de Deus, ou seja, do Espírito Santo, porque lhe parecem loucura. Então, a pessoa que vive nessa dimensão terra não entende as coisas do Espírito de Deus, porque parece que é loucura, parece fanatismo, e não pode entendê-las. Então, quem está aqui no pecado, quem é da terra, quem aqui é do Cronos, quem gosta desse mundinho medíocre, quem vive aqui para comer, quem vive aqui para beber, quem vive aqui para fornicar, não dá conta de entender o sobrenatural de Deus. Não pode entendê-las, pois
ela se discerne espiritualmente. As coisas de Deus não se discernem na carne. As coisas de Deus, elas só são as coisas de Deus não se discernem na alma e não se discernem na carne. As coisas de Deus, elas são discernidas no espírito. Vou ler de novo. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual, eu e você. Mas o que é espiritual, quem que é espiritual? Quem jejua, quem ora, quem paga preço, quem acorda de madrugada. Ei, pra muita gente é loucura você fazer esse negócio de orar e ainda vir pra live. Eu sei que, e eu falo, eu prefiro que vocês orem do que venha pra live. E eu sei que tem gente que ora e ainda vem pra live. Mas você que é espiritual, discerne bem tudo. Você entende as coisas do Espírito de Deus. Você entende o ambiente espiritual. Você entende quando chega alguém ali te confrontando e você sabe que tem um demônio atrás daquela pessoa. Mas quem é espiritual discerne bem tudo. E ninguém é discernido. Não, pera aí que você não entendeu. Mas essa pessoa que é espiritual, ela entende bem tudo. Mas essa pessoa que é espiritual, ninguém entende ela. Olha o que a Bíblia está falando, olha o que Paulo está falando. Ei, você que é espiritual, você consegue discernir. Você está igual uma antena, você está igual um radar. Você está vendo tudo, você está discernindo tudo. Alguém vem conversar com você, você está falando, você já está aqui, ó. O Espírito Santo está falando, ó, tem um demônio, atua assim, pessoa tem ferida na alma, isso, aquilo outro. Mas essa mesma pessoa espiritual, ninguém entende ela, ninguém consegue discernir, ninguém consegue entender essa pessoa que é espiritual. Porque ela parece um louco, um fanático, um doido. Por quê? Enquanto a casa dela toda, ou a família dela toda, o ambiente de trabalho todo dela tá falando em comprar, em isso, em aquilo, em fornicar, em sair, em beber, em festar, você tá lá orando, rabá, xereca, talabaçu, você tá lá orando, você tá lá jejuando, você tá lá acordando de madrugada, você tá lá fazendo um curso de uma doida chamado Escola de Libertadores. Né? Você tá lá, né? Amém, glória a Jesus por isso. Agora no 16, porque quem conhece a mente do Senhor para que possam instruí-lo, presta atenção que aqui é uma chave. Quem que conhece a mente de Deus, a mente de Jesus? O Espírito Santo. Mas nós temos a mente de Cristo. Por que nós temos a mente de Cristo? Porque agora o Espírito Santo, tá? O Espírito Santo vive dentro de nós. E o Espírito da verdade, que conhece a mente de Cristo, a mente de Deus, traz para nós a revelação da vontade de Deus. Amém? Então pega esse versículo aqui e leia ele. E entenda que você não é natural mais. O seu corpo é natural, mas o seu espírito e a sua alma se tornou. Agora eu preciso falar algo aqui para você, tá? Vou desenhar. Amor, tem uma caneta aí? Vou desenhar algo aqui para vocês. Eu acho que na minha mochila tem no bolsinho do lado. Igual aquele bolsinho, pois é isso. Vou desenhar algo para vocês. A nossa alma, ela, com o tempo, vai sendo convertida e passando por um processo de transformação. Certo? Ó, vou desenhar aqui na Bíblia mesmo. Então, vou desenhar aqui. Alma. Tá. Então, por exemplo, ó, presta atenção aqui. Aqui nós temos o Espírito. Quando convertemos, o Espírito Santo passou a morar aqui. Então, quando nós buscamos Deus, recebemos unção, a unção vem aqui. Quando nós recebemos o batismo com o Espírito Santo, há um transbordo aqui no Espírito, aqui nessa bolinha, que reflete sobre a alma. E aí nós recebemos aquela linguagem estranha, certo? Ou as línguas sobrenaturais. Então, quanto mais nós recebemos Deus aqui, transborda no reino da alma, certo? E aí a nossa alma, ela começa a viver um processo de transformação. A nossa alma, ela é um compartimento espiritual, porque nós somos eternos, certo? Né? Nós somos eternos. Eternos no sentido se nós herdarmos a salvação. Então, a nossa alma que era corruptível, agora, através do encher de Deus, ela começa a viver esse fogo, esse transbordo. Então, a nossa alma, ela começa a ter
o discernimento espiritual também. Então a nossa alma deixa de ter só o entendimento natural da terra e agora a nossa alma ela começa a ter discernimento espiritual. Mas isso é algo processual. O que é processual? É com o tempo. Então, por exemplo, quando nós recebemos aquele batismo com o Espírito Santo é porque houve um transbordo tão grande, tão grande, tão grande dentro do nosso espírito, que extravasou no reino da alma e nós recebemos aquela língua, amém? Essa língua que é uma língua sobrenatural, amém? Então, a nossa alma, ela passa por esse processo aí, e aí depois, né, o que se torna natural? Só o nosso corpo, que fica aqui no natural. Mas o nosso corpo é o templo, é a edificação, é as paredes do templo. E aí a nossa alma, ela se torna um compartimento também espiritual, certo? Um compartimento transformado. Também continua corrompendo, continua corruptível, pecando, sim. Mas aí começa a viver o quê? A transformação. E aí, quanto mais você tem a glória de Deus, menos você vai pecando, menos você vai errando, certo? Então, gente, é isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Amanhã nós vamos terminar Apocalipse. Um beijo grandão no seu coração. Que Jesus te abençoe poderosamente, tá? Eu vou mandar agora a prova lá no grupo. A prova tá no telinha, facinha. Se você reclamar, eu tiro ela antes do tempo, tá? Então você não me reclama não. E ela é aberta porque eu quero treinar vocês. Gente, prova de marca X não forja o seu conhecimento, criatura. A prova escrita forja, tá? Certo? Então, se prepare, ok? Eu vou deixar até terça-feira para vocês fazerem. Vou mandar agora lá no grupo. Eu preciso que você faz ela, respondendo ela, tá? Tá fácil. É só sobre a Masterclass de ontem, tá bom? Beijo no seu coração, que Jesus te abençoe poderosamente.